E aí galera, como vão? Na paz por aí? Espero que sim, espero que esteja tudo certo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o tarô e a gente vai dar continuidade sobre aquele assunto que eu venho falando pra vocês sobre estudar o sistema por completo. E como você pode ter visto no título dessa aula, a gente vai falar sobre as cores e em específico sobre a cor preta. No tarô tem muito sobre a cor preta e com certeza isso vai te ajudar a entender várias cartas de uma vez. E é assim que estuda o sistema, igual eu fiz com a astrologia, falando sobre os signos cardinais, os fixos, os mutáveis. Então explicando algo do sistema para você compreender várias facetas de uma vez só. Beleza? Parece interessante, não é? Então vem comigo e vamos lá! Estou aqui com a minha tela aberta. A gente vai falar sobre a cor preta e o que ela significa, tá? O preto é uma cor que geralmente fala sobre elegância. É uma cor que com certeza, quando está envolvido principalmente com o amarelo, fala sobre elegância e luxo. E por isso que a gente vê em festas aí, em geral, festas noturnas, de gala, muitas pessoas vestido bastante preto. Até um pretinho básico, às vezes você vê que já cai super bem. O preto é uma cor também que fala sobre transformação. Então, a gente pode lembrar até um pouco aqui sobre as cinzas. As cinzas, geralmente, de uma fogueira fica bem preto. Mais preto do que necessariamente cinza, ou talvez um cinza bem escuro se aproximando do preto. É uma cor que também fala sobre poder e força. Vou colocar aqui força, tá? Força. Poder e força, tem muito sobre isso. Pessoa poderosa, por isso que aqui a gente fala sobre a elegância. A elegância também quer ressaltar um pouco sobre essa energia do poder e da força. Então, quem tem poder, quem tem força, é quem está conectado com essa energia aqui. O preto, ele fala muito disso. Muitas vezes, o preto, ele também pode representar medo, por causa do escuro e o mistério. Porque volta para esse lugar do escuro. O escuro tem mistério e o escuro também pode ter o medo, dependendo da forma com que você lida com esse escuro. E o preto é o escuro, tá bom? Então, ele é o contrário da luz. Então, vou até colocar aqui o oposto da luz. E a luz aqui a gente pode dizer como a clareza, tá? E, de fato, também sobre a forma. Porque com o claro você enxerga a forma concreta das coisas. Muito interessante, não é? Então, já demos um apanhado sobre a cor preta. E aí é importante a gente entender que é o preto mais outra cor que vai formar um resultado, tá? Então é tipo uma matemática mesmo. Um preto mais uma cor vai formar um resultado. Então um preto mais vermelho, um preto mais amarelo, um preto mais dourado, um preto verde. Todas elas vão trazer possíveis outras interpretações. Por isso que o tarô ele é completo de um universo simbólico. Não é o preto é isso, pronto. Não é assim, você vai precisar entender esse conteúdo que eu estou te passando, fazer suas associações e interpretação e adequar aquilo à pergunta e à carta que você está tirando. Mas vamos para a próxima parte, que é a gente vai analisar aqui no sistema do tarô todas as cores. Eu deixei aqui organizado pra gente o sistema. E esse sistema ele tá organizado como os arcanos maiores em cima. Aqui tem os arcanos maiores completo, mas ele tá sistematicamente organizado. Aqui as cartas nessa direção sobre a camada superior e a camada inferior. E o louco e o mundo separado aqui em cima, tá? E dentro do seu estudo você pode também encontrar as correlações entre essas cartas. A1 e A11, A2 e A12, A3 e A13, A4
e a 14. Isso também é totalmente possível, tá bom? O sistema inteiro ele está conectado. Mas não vamos dispersar, que eu tenho essa habilidade. Vamos aqui direto pro preto. Onde a gente pode ver preto? Aqui na sacerdotisa, logo no começo a gente já vê preto nessa pilastra. Essa pilastra com preto, ela quer fazer um contraponto a essa outra que é branca. Então, não é à toa que uma é preta e a outra é branca, tá? Para falar sobre o contraste. Essas duas pilastras também quer falar sobre o Templo de Salomão. Templo de Salomão. E você vê que essas duas pilastras, cada uma delas possui uma letra. Uma significando Boaz e uma outra Joaquim. Essas duas pilastras, elas fazem muita associação sobre realmente o preto e o branco, sendo o preto feminino e o branco masculino, sendo aqui para o preto a energia feminina e para o branco a energia masculina. O preto tem essa intenção de reter, de colocar o mistério, de trazer transformação, propriamente à noite também. Então, fala sobre a dualidade dentro da construção do universo. O masculino e o feminino dentro dessa composição, já iniciando aqui no segundo arcano, então para falar sobre a dualidade e principalmente dessa energia de número 2. Então aqui a gente já vê a associação do preto falando sobre o mistério, tem um mistério da vida, acreditar no mistério. Esse mistério também fala sobre a magia, e é exatamente o que a gente falou aqui embaixo, sobre o mistério, a magia. Eu nem coloquei aqui a magia, né? Eu vou colocar aqui, ó, do lado. A magia, porque o mistério tá super conectado com a magia. E também reforça aqui sobre o que eu falei sobre o oposto da clareza. O mistério não deixa claro as coisas. Por isso que essa representação com o preto aqui em cima fica super reforçada nisso. A gente não vê mais outras cartas aqui nessa primeira camada com grande influência de preto. Na verdade, a gente pode ver aqui no arcano do carro, que também traz a mesma conotação ali da sacerdotisa, porque tem um preto e um branco. E é interessante, o preto e o branco também dentro dessa vibe, na esquerda e na direita, sendo aqui feminino, yin, e aqui masculino, yang. E é sempre assim, tá, gente? Não é à toa que a mulher tá aqui para a esquerda e o homem está aqui para a direita, também nos arcanos do The Lovers. Não é à toa que esse rapaz, ele usa rosas vermelhas, e esse usa lírios brancos, para representar também essa energia de masculino e feminino. Aqui o feminino no diabo e o masculino também. É sempre assim, tá? O feminino tá sempre pro lado esquerdo e o masculino pro lado direito. Continuando sobre a energia do preto, a gente vê uma certa intensidade dela aqui no arcano da morte. Nessa carta da morte, além de preto, a gente vê o cinza. Mas eu vou falar uma outra hora sobre o cinza, tá? Não vamos explorar muito ele não, porque hoje aqui é o preto e eu não quero me desviar muito do assunto. A morte veste preto, tá? A morte como figura veste preto e a bandeira também é preta. Então a morte trazendo aqui essa energia de transformação. E transformar é acabar com o que se foi. Então, para algo se transformar, aquilo que existia antes precisa morrer. Então, fala realmente sobre a morte. Isso acabou. E a morte conduzindo esse cavalo, né? Como se ela fosse mesmo passageira. Então, a morte aqui, ela trazendo essa bandeira, ela vem anunciar a sua chegada. A morte sempre anuncia a sua chegada, com essa bandeira bem grande. E a gente vê bastante predominância de preto aqui na sela do cavalo, né? A morte inteira vestido com a armadura preta. E ela também é uma caveira, toda de esqueleto. Então a morte está reproduzindo exatamente essa imagem. E essa imagem do que a gente conversou
aqui embaixo, que vai falar sobre a transformação e até um pouco sobre o que eu disse para vocês das cinzas aqui na morte. Também fala sobre poder e força. A morte, ela tem essa energia de poder. A morte é extremamente poderosa. Ela consegue lidar com qualquer coisa e ela é extremamente forte. A morte também representa muito sobre o medo e o mistério. A morte é misteriosa, a gente não sabe quando ela vai chegar, mas a gente sabe que ela vai chegar em algum momento para todos nós, para todos os seres e para todas as coisas que existem. Seja essa caneta, seja esse colar que eu uso, essa camiseta, o meu relógio, tudo vai passar pela mão da morte. Coisas vivas ou não vivas, elas vão chegar para a morte, tá? Então, por mais que essa caneta não seja viva, ela funciona. Então, se ela funciona, ela tem um papel, mas vai ter um momento que ela não vai funcionar e vai ter um momento em que ela não vai existir mais porque já passou o tempo dela mesmo. Então, a morte está representando isso e por isso com tanta predominância de preto. A gente vê muita predominância de preto aqui no próximo arcano seguinte, que é o arcano da torre. A torre tem muita essa energia de preto. Na verdade, pulei aqui um arcano, né? Vamos falar do diabo antes de falar da torre. No diabo, a gente vê muito essa energia de domínio. Domínio, aqui a gente também quer falar sobre a força. Essa coisas da corrente tem muito também sobre poder. Poder e força também. O preto aqui, ele quer falar sobre luxo e sensualidade. Principalmente quando o preto ele está combinado com a cor amarela ou laranjado. O preto combinado com a cor amarela ou com a cor laranjada reforça muito esse tom da sexualidade. Então, deixando o arcano do diabo extremamente sexualizado. Ele fica extremamente sexualizado, principalmente porque a gente vê em outras cartas personagens que também estão pelados, como no arcano do The Lovers, mas o The Lovers não reforça uma energia de sexualidade tão grande quanto no arcano do diabo, porque a energia é sim diferente. No The Lovers fica uma sensualidade muito natural sobre a beleza humana, sobre estar nu mesmo. Só que no diabo não, é a energia da sexualidade, é o sexo em si e tudo que pode trazer com isso. Essa carta reforça muito sobre tudo isso que eu tenho falado para vocês aqui. Tudo isso que eu tenho falado para vocês aqui. Sobre, inclusive, elegância, transformação, poder, força, medo, mistério. E no arcano do diabo tem muito essa energia do mistério. Mas esse mistério que também reforça e atiça a curiosidade. Então, é o oposto da clareza. Se não tem clareza, tem um mistério. Se tem um mistério, eu fico atiçado para saber o que é que tem ali. Então, o diabo tem essa coisa do encanto, tá? Encanto. Porque o mistério ele pode te encantar e estimular a sua curiosidade. Com a sua curiosidade estimulada, ele te pega como uma presa, porque você tá indo atrás daquilo, beleza? Aqui no arcano da torre, agora, a gente também tem essa energia de mistério, mas o mistério aqui na torre, ele se transforma em medo. Diferente aqui do diabo, que esse mistério ele se transforma nessa energia de atiçar. Tô sendo atiçado pela minha curiosidade. Esse mistério encantador, sabe, desperta coisas em mim que está mais voltado para a energia sexual, aqui para a parte de baixo. Já no arcano da torre, como é um arcano mental, esse mistério ele está ativado dentro da mente. Dentro da mente ele vai como uma energia de desespero, de queda mesmo. Então, não saber o que fazer, o meu mundo caiu, mas não é um mundo real, como uma catástrofe, como um terremoto.
é realmente como algo que aconteceu que me deixou extremamente desestabilizado. Desestabilizado mentalmente. Então, o arcano da torre quer falar exatamente sobre esse lugar. E não dá para dizer sobre essa energia de transformação também que existe aqui no arcano da torre, como se essa coisa do precisar recomeçar, ressignificar, também vem muito forte com essa energia do preto. No arcano seguinte, no arcano do julgamento, a gente vê uma certa quantidade de preto. Não é muito, mas tem uma quantidade de preto que a gente vê aqui no caixão, né? Esse caixão tem muito preto e o cinza também, para representar sobre esses defuntos e a morte deles, como se eles vieram desse lugar obscuro, misterioso que eles se encontravam antes. Morte para representar também como misterioso e dessa transformação, porque eles saiu desse lugar. Os defuntos foram acordados. Então, eles se transformando, saindo desse lugar de transformação e se levantando. Então, essa predominância da cor preta aqui dentro do escuro do caixão é para falar sobre isso. O escuro, tá? Escuro do caixão. Para falar sobre isso. Interessante esse conjunto, né? Vamos para próximas. As próximas cartas dentro da sequência são o arcano 9 e 10 de espada. No arcano número 9, vem falar muito sobre o medo, a paranoia. Esse medo e essa paranoia está representando também pela energia do mistério, tá? O mistério. E esse mistério de não saber o que vai acontecer, parecido com o arcano da torre. Não sei o que vai acontecer, só que aqui é o antecessor à própria torre, porque a torre ainda não chegou. É o arcano menor. Arcanos menores falam sobre a nossa experiência. É muito terreno, por isso que é arcano menor. E aí a gente vê nessa carta esse medo e essa paranoia dentro dessa energia de mistério. Parece que tem alguma coisa se formulando, tem alguma coisa para dar errado, tem alguma coisa me preocupando. Eu não consigo ter certeza o que é isso. Quando você está olhando para o escuro, coisas parecem parecer outras, mas geralmente ela tem esse tom de medo, tá? Você nunca vai achar que uma coisa que você está vendo no escuro é uma coisa boazinha, tipo, uma borboleta. Não, não é por aí. Você vai achar que uma borboleta que você está vendo no escuro, não sei nem se dá para ver borboleta no escuro, né? Acho que elas nem saem. Mas se você for ver, você sempre vai achar que é algo mais terrível do que na verdade é, tá bom? E no arcano do 10 de espadas, essa energia também ela é super reforçada, como a energia de transformação e do fim de algo, mas aqui lembrando o fim de uma ideia, um fim de um pensamento, a conclusão e o final mesmo do vencer uma batalha dentro desse espaço mental, principalmente porque aqui no 10 de espadas, esse preto ele está separado por uma camada bem forte de amarelo e principalmente sobre a graduação aqui como essa energia do degradê, vindo do amarelo para o preto, como se essa quantidade de preto estivesse tendenciosamente diminuindo, representando o nascer de um raiar, de um dia nascendo ali, então diminuindo a quantidade de escuridão, porque o dia está surgindo. Diminuindo a quantidade de escuridão também fala sobre aquilo do escuro e do claro. O claro trazendo clareza, trazendo forma, trazendo conscientização ou ideias mais claras. O escuro deixa o mistério é a dúvida, o mistério é as incertezas. Então, no 10 de espadas, quer falar sobre isso. O 10 representa o 1 e o 0. Então, reiniciando o sistema numérico novamente. Por isso quer falar sobre esse conjunto do mistério, da clareza,
da transformação, do fim, tudo nesse arcano, beleza? A próxima sequência que a gente vai ver é aqui no 5 de copas. No 5 de copas a gente vê esse personagem inteiramente vestindo de preto. Esse se vestir de preto, ele quer falar sobre o se esconder. Além de se esconder, ele não quer se esconder sem um motivo claro, tá? Ele quer se esconder com um motivo muito claro, que é por causa do sofrer. Ele está sofrendo, tem algo acontecendo no coração dele. E essa pessoa está triste. Então, ela realmente está extremamente acabada, arrasada, sofrida. Então, quando a gente tá triste, quando a gente tá nessa energia, a gente realmente quer se esconder. Então essa carta tá falando muito sobre isso, principalmente dentro dessa parte do personagem se vestindo inteiramente de preto, com essa capa preta. Principalmente tamanha composição de cinza, tá bom? No arcano seguinte, no 7 de copas, a gente vê esse rapaz inteiramente preto como se ele fosse uma sombra. Então, essa sombra quer dizer que quando a luz vem muito forte na gente, ela reflete a nossa sombra em algum lugar. E muitas vezes a nossa sombra, ela representa um padrão do que somos. Ela não representa nós inteiramente, mas representa um padrão que é o formato da gente, o formato das coisas. E o formato das coisas não necessariamente representa o que uma coisa é, mas dá uma certa dica, dá uma dica. Então, só que essa dica é muito metafórica, é tendenciosa, não necessariamente representa a verdade. Então, essa carta, nessa posição, está querendo dizer de coisas tendenciosas, de sinais, tá? Sinais mesmo. E sinais que não necessariamente eles são totalmente verdade. Eles não são totalmente verdade, mas eles não são possíveis de serem empiricamente provados, porque são sinais. Então quer falar sobre essa extrema sensibilidade de percepção desses sinais, dessa energia invisível, pela sensibilidade de copas, então pela sensibilidade do mundo do coração, das emoções. Então é que a capacidade de ver seres sutis, de perceber energias sutis, de estar com um canal aberto para sentir mesmo as coisas invisíveis. Então quer falar sobre isso, porque aqui é o rapaz inteiramente de preto. E aí a gente vê aqui no 5 de copa uma pessoa de preto, mas ela tá preto, mas o pé não tá preto, dá pra ver um pedacinho aqui do rosto, do cabelo, não tá totalmente, mas nessa daqui do 7 de copas, o rapaz está extremamente preto, então tem ele totalmente com essa energia do mistério, essa energia do oculto, desse mundo de energia negativa, tá? Negativa in, para você não achar que é negativa de ruim, tá? É negativa de in. Não posso deixar de dizer também, aqui no 8 de copas, o quanto que tem essa predominância de preto. Tem muito preto aqui nas montanhas, tem muito contraste. Essa é uma carta de muito contraste. O contraste quer falar sobre a segregação. Então, o contraste quer falar sobre segregar. Segregar é separar. Separação, tá? Uma coisa é separada da outra, porque elas têm forma. O preto, ele sempre adiciona contraste nas coisas. Se ele for muito preto, ele perde o contraste, porque fica esse escuro, eu não consigo ver no escuro. Mas, quando ele é adicionado no tom, na quantidade certa, ele dá muito contraste, muita segregação. E no 8, no 8 de copas em específico, a gente vê muito essa segregação, principalmente sobre esse conjunto de luas, sendo a lua nova e a lua cheia juntas no céu. Essa é a única vez que esse conjunto de símbolos aparece numa carta do tarô. É a única vez que aparece juntos, a lua nova e a lua cheia juntos.
Muitas vezes, e muitas pessoas podem achar que na verdade é o Sol e a Lua, tá? Mas na verdade não é. É a Lua cheia e a Lua nova, falando sobre o ápice de algo e o início de algo, pulando a escala. Porque o começo e o fim, eles se ligam. Só que tem um momento auge do começo do fim, como se fosse a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante e aí a lua nova de novo. Só que aqui não, é a lua cheia e a lua nova pulando o estágio da lua minguante. Então, isso aqui é muito trágico, é muito segregado. E aí, por isso que reforça muito sobre a energia da transformação aqui. As minhas ideias mudaram, os meus sentimentos mudaram. E com tamanha mudança tão brusca, causou muito abalo emocional. Então, essa carta do 8 de Copas é uma carta de extremo abalo emocional. Beleza? Analisando conjuntamente com as outras cores, você também às vezes consegue alcançar o que ela de fato quer dizer. Eu acho que tem aula aqui no meu canal sobre o 8 de Copas, tá? Que é uma carta extremamente magnífica, extremamente simbólica. E é muito interessante você aprender e entender sobre essa particularidade humana e como essas emoções, em que níveis elas podem chegar estudando essa carta do 8 de Copas. Beleza? Vamos procurar mais preto aqui. Olha, no Arcano de Paus tem pouquíssimo preto. E aí, a próximo preto a gente vai encontrar aqui no 3 de Ouros. O 3 de Ouros a gente vê muito esse conjunto sobre o preto e o cinza. O preto aqui, ele vai falar sobre essa energia de mistério também. Essa energia de mistério, no 3 de Ouros, vai dizer sobre as coisas que são imperceptíveis. Elas são imperceptíveis porque o nosso foco, ele está muito centrado, focado. E focado como se fosse assim. Se eu der um zoom muito grande em algo, você pode não conseguir ver isso direito. Por quê? Porque está muito zoom, é como se fosse uma lupa em cima de umas letras de uma palavra inteira. Você não consegue ver a palavra inteira porque o zoom tá muito focado. Então, dá uma vibe de mistério. É como se vê dá um zoom muito grande dentro desse espaço aqui. Se você der um zoom muito grande dentro desse espaço, você não necessariamente vai ver o que é isso. Que construção é essa? Por isso que a gente vê uma construção aqui, eles trabalhando dentro de uma construção, mas eles estão internamente. E a gente não sabe, será que é uma construção de uma igreja? Será que é uma biblioteca? Será que é um prédio? Será que é uma casa normal? O que é isso? Nesse 3 de Ouros fala muito disso. Fala sobre, é como se você estivesse dando uma volta numa floresta, mas você não conseguir ver nada, porque é tudo muito parecido. É muitas folhas, é muitos galhos. Então, é tudo muito, muito misturado. Esse preto, ele quer falar muito sobre isso. Tem disso, mas também tem o preto da transformação. E essa transformação quer dizer também sobre a construção. Tem algo sendo construído aqui. Está sendo construído. Eles estão trabalhando nesse projeto. Você vê, está segurando aqui um papel, o rapaz está segurando aqui uma ferramenta. Eles estão envolvidos nisso. Então, isso que está sendo hoje está sendo transformado por algo que vai ser futuramente, quando essa construção estiver pronta. Pode ser que você saiba o que vai ser, porque você tem o projeto na mão. Só que o projeto na mão não necessariamente representa a realidade. Pode ser que também a realidade não seja exatamente como o projeto se iniciou, quando isso for finalizado. Então, toda essa tendência de preto, ela vem para dizer sobre esse mistério e essas incertezas. Essas incertezas também vêm pelo investimento. Esses personagens, eles investiram o dinheiro que eles tinham, que era representado por amarelo nos arcanos anteriores e sucessores, amarelo como um dinheiro mesmo.
elemento de ouros, fala também sobre o dinheiro. Mas no 3 de ouros, isso está materializado como um investimento. Um investimento que eu não posso mais utilizar esse recurso como uma moeda de troca, porque ele está investido em algo. Então não dá mais para você tirar. E quando um dinheiro está investido em algo, ele ainda toca esse lugar das incertezas. Não dá para você saber se você vai conseguir receber de volta o que você investiu. Então essa carta leva para esse lugar também, tá? Espero que vocês estão conseguindo, gente, associar. Tô repassando e eu tô precisando dizer muita coisa sobre o conjunto das cores muito rápido, em muitos arcanos, em muitas composições. Acho que a gente tá indo bem, né? Coloca aí nos comentários, deixa eu saber como é que você tá associando essa aula, se está indo bem. Na próxima carta, a gente também tem aqui no 4 de ouros, bastante preto nessa capa, né? Tem uma capa preta aqui em cima dele. Essa capa preta quer dizer também como uma energia de proteção, tá? Como se fosse até um pouco aqui o preto do 5 de copas, que também quer dizer sobre proteção. E eu falei se esconder. Se esconder é se proteger. Mas aqui no 4 de ouros, além da proteção, quer falar sobre a construção que também está representando aqui no 3 de ouros, que é a energia da transformação. Transformar e construir são paralelos, tá? São paralelos, são semelhantes. Porque uma coisa que existe, quando ela está sendo construída, ela não é mais aquilo, ela vira uma outra coisa. Transformação e construção. Vamos para o arcano seguinte, que essa aula já está gigantesca. No arcano seguinte é o 5 de ouros. É muito interessante no 5 de ouros, essa energia de preto está misturado por grãozinhos, pequenos grãozinhos brancos. A gente sabe que esses grãozinhos são neve, tá? Porque tá parecendo uma noite bem gelada, eles estão nessa posição de super frio, né? Mas esses grãozinhos, eles também querem trazer sobre... Tem pedaço preto e tem pedaço branco e tá tudo misturado, se aproximando de uma tendência de cinza, porque cinza é a mistura do preto e do branco. Mas aqui também fala novamente sobre a segregação. É a mistura que não foi misturado para chegar no cinza, como esse tipo de cinza aqui. É uma mistura que as partículas, partícula preta e partícula branca, muito junto. Então fala muito sobre a pobreza principalmente nas grandes cidades, onde está muito segregado. Tem o preto, o pobre, morando muito próximo do rico e tem muros dividindo, sabe? Então fala muito sobre esse tipo de segregação. Essa carta, ela também fala muito sobre essa energia da transformação, que não dá para dizer sobre a cor preta, o mistério e o medo, tá? O medo de uma pessoa que está na rua. O medo de uma pessoa que não sabe o que vai comer naquele dia. O medo de uma pessoa que está doente e não tem condições de ir no médico. O medo de uma pessoa que está passando necessidade, que está com fome. Então, é esse tipo de medo e de transformação, porque a pessoa não sabe o que vai acontecer com ela. Mas essa é uma carta de, sim, enorme transformação, porque é o arcano 5. 5 é o número das mudanças. Então, realmente está dizendo de que algo tem tendência a mudar, tá? Essa é uma carta que fala muito sobre isso. As coisas vão mudar daqui para frente. E aí eu falei para vocês sobre segregação e a gente vê muito esse contraste aqui com esse piso extremamente demarcado. Está demarcado. Aqui tem muita, sabe, as partículas pretas e brancas, elas estão muito próximas, mas é muito nítido ver um e a outra, como elas estão próximas, mas elas não estão fundidas. E aqui embaixo a gente vê essa separação de fato acontecendo.
Então essa é uma carta realmente que fala sobre a riqueza e a pobreza. O rico pode ser miserável e o pobre pode ser rico, e a riqueza do pobre é diferente da riqueza do rico. Então é uma carta que fala extremamente sobre esse conceito de riqueza, de pobreza, da riqueza interna, da pobreza exterior, da pobreza interna. Então é todo esse conjunto, é um arcano super lindo e bem cheio de insights, interessante. A próxima carta que a gente vai falar é aqui o 8 de ouros, que esse rapaz veste esse avental preto. Avental preto. E esse avental preto, ele vai trazer essa mesma coisa, sobre essa energia de poder, tá? E esse poder tá aplicado muito sobre a capacidade dele. Capacidade de fazer e de realizar. Então, principalmente porque aqui esse preto ele tá envolto de muita cor amarela. Então aqui o preto ele vai trazer uma outra experiência, uma outra energia que não necessariamente é a energia do que eu falei anteriormente, que não é a energia do que eu falei anteriormente, principalmente aqui, preto, branco, sabe? Por isso que eu disse para vocês, quando a cor que a gente está analisando vem adicionada a outras cores, a gente precisa somar para ver o que isso quer de fato dizer. O preto, mas uma cor traz um resultado. E aqui no 8 de ouros é exatamente isso. Então esse avental preto quer trazer muito sobre essa energia do poder e da capacidade que ele tem de fazer para se concretizar. Beleza, gente? Quero dizer para vocês que dentro desse conjunto de cartas, eu não coloquei os arcanos da corte, que são os pajens, os cavaleiros, as damas, as rainhas e os reis. E tô vendo aqui, o rei de ouros tem bastante essa cor preta, o cavaleiro de ouros também tem bastante preto, e a rainha de copas tem bastante essa energia de preto. Não dá para descartar, dentro da figura das cortes, o gato preto da rainha de paus também. Mas, se vocês pegaram as referências do que eu disse, gostaria de pedir para vocês deixarem um comentário. Deixem nos comentários por que você acha que tem tanto preto no arcano do rei de ouros? Por que você acha que tem tanto preto? Por que você acha que o cavalo do cavaleiro de ouros também é super preto? Me diz aí, se você também quiser complementar e responder sobre a rainha de copas, por que tem tanto preto nela? E a rainha de paus, por que o gato dela é preto? Eu também vou adorar saber. Vou deixar a imagem das cartas aqui passando na tela para você também ter referência visual e trazer essas interpretações. E aí, mesmo que você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas ou estudou pouco sobre o tarô, de acordo com todos esses conhecimentos que eu passei aqui para você, já são suficientes para você entender essas cartas, mesmo que você, às vezes, nunca tirou ela numa jogada. Tá bom? Porque o conhecimento já tá passado e falei sobre o preto. Preto é uma grande parcela da carta e vai te ajudar a entender profundamente sobre esse arcano. Beleza, gente? É isso. Espero ter ajudado mais uma vez. Confere se você se inscreveu aqui no meu canal. Deixa um curtir. Vai me ajudar bastante a alcançar novas pessoas. E é isso. Precisando de qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Até a próxima. Tchau, tchau.